E aí, tudo bem? Vou falar um pouco sobre a aba Análise de Procedimento, que é uma aba exclusiva para um código apenas, tá? No qual que ela é um pouco diferente da análise CBHPM, que ela é uma aba voltada, né, para você fazer um comparativo de tabelas. E aqui também você consegue analisar tabelas, mas somente de um código, tá bom? Não muda muito, lá da análise da CBHPM a questão do menu. Então aqui você vai ter a opção de selecionar da terceira edição até a CBHPM, da CBHPM 2022, os portes, tá? Já falei um pouco lá na análise da CBHPM o que seria um porte próprio e também a questão da particularidade do porte da 22. Caso você queira, tem aqui uma anotação explicando as particularidades de como utilizar as faixas, tá, do porte de 2022. E toda vez que você selecionar uma tabela específica junto com um porte específico, ele vai ter alteração da OCO. Aqui vão ser campos livres, deixando claro que nesse arquivo os únicos campos, as únicas células que você consegue fazer a edição é aqui o percentual do porte, no qual você vai incluir os seus deflatores e inflatores, o percentual da UCO, o valor do filme e o seu código de busca, o seu código do procedimento que você deve informar aqui nessa célula G13. Os demais você apenas consegue visualizar e fazer um comparativo também, tá bom? Então aqui consta um menu um pouco diferente, que é um menu que você acaba analisando ele lá na aba análise de custo, quando você vai montar um procedimento. Aqui você consegue fazer as definições do custo daquele código no apartamento e enfermaria, tá? Caso você não queira selecionar um dos dois, deixe assim a acomodação. E aqui também a questão da utilização do código em horário de emergência normal, tá? Também tem a valoração dele na mesma via, na via diferente e na principal. Então, sempre o status que essa página deve conter é sem acomodação, sem status e principal. Aqui você consegue fazer a seleção de premissas, né? Para depois você chegar em um cálculo relacionado ao cirurgião, ao anestesista, aos auxiliares. Mas eu recomendo você utilizar a análise de custo, caso você queira verificar de forma desmembrada o custo de um procedimento cirúrgico, né? Ou o custo daquele código que você deseja analisar. Beleza? Aqui ele vai estar informando quando que aquele código iniciou na CBHPM, tá? Aqui a questão do capítulo, grupo, subgrupo e se ele possui ou não cobertura na TUS, né? Se ele consta lá na TUS e a questão da cobertura do rol. E aqui ele faz uma soma desmembrada e depois uma soma total do código. Eu já vou deixar aqui para você acompanhando, vou colocar aqui um código 30 71 70 30 71 70 43, tá? Se você digitar um código aqui que não existe, ele vai mostrar, tá? Vou botar um código aqui que não existe, ó. Procedimento não localizado, então ele vai sinalizar assim. Então vou voltar com o meu código 30 71 70 43. É uma biópsia cirúrgica, tá? Aqui surgiu na terceira edição, tá lá no capítulo de procedimentos cirúrgicos, tá o grupo e seu subgrupo. Em ambos tá na TUS e tá no rol. Aqui o custo do procedimento com seu porte, a sua UCO e o valor do filme tá no valor de 160, tá bom? Aqui ele não tem filme. Beleza? Auxiliares. Aqui ele consta que é a questão dos auxiliares, lembrando que a partir da CBHPM 2018, o percentual dos auxiliares mudam. Tá? O primeiro é 60%, o segundo é 40%, 30%, 30%, e assim por diante. E abaixo dessa tabela, ele permanece os 30%, 20%. Então, vou deixar aqui a CBHPM 2020. Então, o custo desse procedimento com a parte dos honorários aqui está 160, tá? O custo com os auxiliares aqui é o valor total, tá? E aqui é os valores desmembrados por percentual, o primeiro, segundo, terceiro, quarto auxiliar, caso exista. Um valor total de 48,19. E o valor do porte anestésico, tá? Tá de 109 com o porte 1. Beleza? E aqui eu tenho dois valores, tanto o valor do procedimento, seguindo essa linha aqui, e o valor total do procedimento, o resultado consolidado. Beleza? Digamos aqui que eu preciso fazer uma análise da CBHPM com esse código,
com o poste da 2014 e CBHPM 2014, já teve alteração. E desejo fazer um comparativo com 3 tabelas. Então, essa tabela aqui ficou exclusiva para você fazer esse comparativo. Estou fazendo a gravação desse vídeo aqui no dia 4 de junho. Automaticamente, quando você abre o arquivo, ele já direciona a data de gravação desse vídeo. Beleza? Então aqui, esse campo serve para você fazer comparativo apenas desse código, tá? Porque não tem um porquê você fazer comparativo com códigos diferentes. Ou caso você tenha alguma análise, também é possível. Como que eu faço isso? Fiz a seleção das minhas premissas, digamos aqui que eu estou colocando 2% para o porte, tá? Eu posso colocar valorações tanto da UCO quanto do filme. Vou fazer um comparativo dessa 2014 com o porte 2014. Eu utilizo mais essa aba somente para fazer essa análise do código simplificado, tá? O código único. Então eu venho aqui, ó, e incluo ele. A partir do momento que eu incluo ele, já vem aqui, especificando o tipo de tabela, o tipo de porte utilizado e as suas valorações. Digamos aqui que eu estou fazendo um comparativo com a mesma tabela. Sei lá, eu posso colocar aqui, sei lá, 9%. Fiz uma alteração de 9%. Então, vou fazer o comparativo com a mesma tabela e aperto incluir. Então, eu estou saindo de um porte de 2% e fui para 9%. Qual o percentual de aumento que eu tive? Eu tive um aumento de 4,5%. Digamos que, e sempre ele faz o comparativo com a linha anterior, beleza? Então, vou fazer aqui uma seleção da 2016 com o poste 2016 e um percentual de 3%. Já fez essas alterações e aperta aqui incluir. A partir do momento que eu incluo, ele vai lá, informa o tipo de tabela. O poste não teve alteração, mas o valor do poste mudou. Tá? O valor do filme também foi alterado. E o valor do anestesista. Beleza? Então aqui tem o valor do procedimento. Tá? Então aqui tem o valor do procedimento. E caso você queira, você consegue fazer esse comparativo. Beleza? Então aqui está dizendo que eu tive um aumento de 15,5. Então essa aba é exclusiva apenas para essa análise única. Tá? Aqui eu consigo gerar um PDF desse estudo. Se eu clicar aqui, ele vai publicar esse PDF. E aqui eu consigo limpar. A partir do momento que eu clico aqui em limpar, eu estou limpando aqui essa parte de cima. Beleza? Fiz essa alteração da parte de cima. E aqui posso fazer a limpeza da parte de baixo também. Tá? Então aqui eu também consigo fazer essa limpeza. Então fiz essa alteração aqui, ó, limpei e voltou para a origem, tá? Então essa aqui é a análise de procedimento. Espero que você tenha gostado. Abraço, tá?